A aurora boreal é um fenômeno que maravilha a humanidade e atrai viajantes do mundo todo. Mas você sabe realmente por que essas cores dançam no céu? Tudo começa com as atividades solares, que geram gases eletrizados na corona, a parte mais externa do Sol, e os expelem para fora de seu campo gravitacional. Esses gases contêm partículas subatômicas, como elétrons e prótons, que viajam na forma de plasma numa velocidade de 1 milhão de quilômetros por hora. São os chamados ventos solares. Ao chegar por aqui, os ventos solares são impedidos de atingir a superfície do planeta pelo campo magnético. Mas quando os ventos solares são extremamente massivos, eles criam tempestades magnéticas. O campo magnético do plasma distorce o campo magnético terrestre, direcionando as partículas do plasma aos polos do planeta. Isso é chamado corrente de Birkeland, em homenagem ao físico norueguês Christian Birkeland, que descobriu o fenômeno no início do século XX. Nos polos, os prótons e elétrons, que eram carregados pelos ventos solares, excitam átomos de oxigênio e nitrogênio presentes na atmosfera. Isso faz com que esses átomos liberem energia na forma de fótons, que irradiam luz. As cores que tingem o céu nesse fenômeno são as auroras polares. A cor dos fótons varia dependendo da altitude e do átomo excitado. Mais próxima à superfície da Terra, a reação com o nitrogênio emite o roxo e o azulado. Acima disso, a reação com o oxigênio produz o verde, a cor mais visível a olho nu. E em seguida é produzido o rosa e o amarelo, que são cores mais raras. Durante o dia, é quase impossível observar o fenômeno, pois o mesmo Sol que emite os ventos solares ofusca as luzes polares. Por isso, é mais provável observar as auroras durante o inverno, quando as noites são mais longas. E não se confunda, a aurora boreal acontece apenas no norte, nome dado por Galileu Galilei em 1619. No sul, o nome é diferente. A aurora austral foi batizada cerca de 150 anos depois pelo navegador britânico James Cook. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula de recuperação, né? Vamos dar continuidade ao nosso assunto que vai ser cobrado na prova e nós acabamos de assistir agora um videozinho falando sobre a aurora polar. Por que polar? Porque ela acontece nos polos, né? Pode ser uma aurora boreal ou aurora austral, depende de onde que você vai estar passando as suas férias, certo? Mas vamos lá, a aurora boreal ela acontece apenas em uma das camadas da atmosfera, certo? E hoje nós vamos reforçar, né, quais são essas 5 camadas. Primeiro é a nossa troposfera, que é a camada que a gente vive, respira. Nós temos aqui a estratosfera, que é a camada protetora, né, que nos protege dos raios ultravioletas. Nós temos aqui a mesosfera, que também é protetora, que nos protege do quê? Dos ataques dos meteoros. E nós temos aqui a camada da termosfera, também conhecida como ionosfera, onde acontece o que? As auroras polares, que a gente acabou de ver no vídeo atrás. E nós temos aqui a exosfera, que é o limite, né, da nossa atmosfera com o nosso espaço sideral. Vamos dar uma rápida passagem aí em cada uma dessas camadas aí, para poder a gente relembrar com relação à nossa prova. Primeiro é a camada mais importante, é a camada que nós vivemos, né? Que é a troposfera, é onde nós respiramos. E o que acontece nessa camada, né? Que nos chama mais atenção? É aqui que acontecem os fenômenos meteorológicos, beleza? A segunda camada, a nossa camada protetora, é a camada da estratosfera, né? Ela funciona como um filtro solar. Lembra quando você vai para a praia, né, que tem que passar um protetor solar para poder você ficar protegido dos raios ultravioletas, né, das UVs, né? Então, a mesma coisa acontece aqui nessa camada, só que através da camada de ozônio.
essa camada de gás ozônio, ela protege o nosso planeta. E essa aí é a nossa segunda camada. Acima do ozônio, da estratosfera, nós temos a mesosfera, que também nos protege dos impactos dos meteoros. E essa camada é a camada mais fria da nossa atmosfera. Ela pode chegar até 120 graus negativos, de tão gelado que ela é. E mesmo assim, ó, ela faz os meteoros pegarem fogo. Acima da mesosfera, o que nós temos? Nós temos a termosfera ou ionosfera, porque ela é carregada, né, de eletricidade, de íons, por isso que chama de ionosfera, né? E nessa camada o que acontece? Ela acontece esse fenômeno, né, eletromagnético que é chamado de aurora polar, que nós vimos muito bem explicado no nosso vídeo de introdução. Acima da termosfera, o que nós temos? Nós temos o limite da nossa atmosfera com o espaço sideral, que é a nossa exosfera, onde o que acontece lá? O gás, o ar, lá é rarefeito, ou seja, ele tem pouquíssima quantidade, porque depois dessa camada, no espaço sideral, não tem ar. Beleza? Então essas aí são as 5 camadas da nossa atmosfera terrestre que nós precisamos conhecer muito bem para a nossa prova. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre clima, mas aí eu vou deixar o professor Alisson tocar nesse assunto aí com a gente. Fala aí, galera, estou de volta, professor Alisson, para falar sobre assuntos que nós já conhecemos, tá? Repetitivo. Pode ser repetitivo. Vou tentar explicar de uma outra maneira, tá? Para vocês não ficarem enjoados, digamos assim. Pessoal, fatores climáticos, tá? O que é que influencia no clima, tá? Os fatores que influenciam, principalmente na questão da temperatura, tá ok? Muitos de vocês cometem um erro que é confundir altitude com latitude, tá? As palavras podem até se parecer um pouquinho, mas os conceitos são bem diferentes. Quando nós falamos em altitude, é algo parecido com altura, tá? Que é uma distância vertical, altura é uma distância vertical entre 2 pontos. Quando nós falamos em altitude, nós estamos falando de uma distância vertical que começa no nível do mar e vai até um ponto qualquer, tá ok? Vou pedir para a produção colocar aqui o conceito de altitude para vocês anotarem e nunca mais esquecerem, beleza? Tranquilo até aqui? Com relação à latitude, não vão confundir mais, né? Tenho certeza. Quando nós falamos de latitude, nós estamos falando de uma distância que varia em graus, tá? Altitude varia em metros, a distância vertical que varia em metros. Quando nós falamos de latitude, varia em graus, tá? E de onde é que nós partimos? Qual o ponto de partida para começar a contar isso? Da linha do Equador, tá ok? Vai da linha do Equador até um ponto que pode ser para norte ou para sul. E vai influenciar diretamente na temperatura. Nós sabemos que quanto mais próximo dos polos, mais frio vai ficando, tá? Devido a vários fatores que eu já expliquei para vocês, como por exemplo sobre a incidência dos raios solares, tá ok? E aqui nós entramos num outro conceito, também vai influenciar na temperatura, que é o conceito de continentalidade. Continentalidade. Olha só, a associação aí da palavra com continente. Então, significa dizer que esse local estará distante de um corpo hídrico, principalmente do mar, tá ok? E qual vai ser a diferença aí? A Terra, ela tem a capacidade de absorver os raios solares, tá? E esquentar rapidamente. Ela esquenta muito rápido, porém, ela dissipa esse calor muito rápido também.
Então, quando nós pensamos num local que recebe esse efeito da continentalidade, nós podemos pensar diretamente num deserto, por exemplo. De dia, ele vai receber todo esse calor do sol, tá? Ele vai aquecer rapidamente e assim que começa a escurecer, ele perde esse calor também rapidamente. Então, de dia é muito quente e de noite é muito frio. E aí acontece o fenômeno que vai diferenciar a continentalidade da maritimidade, que é a amplitude térmica. O que é isso? É a variação de temperatura entre um ponto mínimo e um ponto máximo. Quando eu falo de continentalidade, essa amplitude é maior. E quando nós falamos de maritimidade, essa amplitude diminui. Por que isso acontece? Presta atenção nessa imagem, pessoal. Eu falei para vocês que o continente, a porção de terra, ela vai absorver o calor com maior rapidez. Entretanto, a parte aí, porção hídrica, essa parte, esse corpo aquático, ele vai demorar para absorver esse calor. E a diferença é que ele também vai demorar para dissipar o calor, tá ok? Então, se vocês olharem aí, vão perceber que há uma alta pressão do mar. Lembra daquele conceito? O ar quente sobe e o ar frio desce. Como o continente vai estar mais aquecido, ele vai ter uma menor pressão atmosférica. Então, os ventos, aí como vocês podem ver, chamado de brisa marítima ou brisa marinha, ela vai do oceano em direção ao continente. De dia. Por quê? Porque a Terra vai se aquecer muito mais rápido do que o oceano. E acontece o contrário à noite. Por quê? A água que demorou para se aquecer, demora para dissipar esse calor. Enquanto que o continente se aqueceu muito rápido, vai dissipar esse calor muito rápido. Então vai inverter a pressão aí. A pressão que era mais alta no oceano, agora é mais alta no continente, porque ficou mais frio. Então lembra daquele conceito, tá? O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, qual vai ser a diferença aí? Vai haver uma regulação na temperatura por conta do corpo hídrico, da água. A água é um bom regulador térmico, então ela vai ficar nesse trabalho de absorver o calor na atmosfera, enquanto que no continente nós temos pouca umidade. Tranquilo? Então, essa é a diferença entre maritimidade e continentalidade. O próprio nome já induz a você saber. Maritimidade está relacionada a próximo do mar. Continentalidade, tá ok? Está afastado, tá? Mas mais dentro do continente. Tranquilo? Então, feitas essas explanações, eu vou pedir para que coloque também aqui o conceito, tá? De maritimidade. E na sequência, o professor Sérgio Ricardo vem explicando como é que é um climograma. Beleza? Aí o professor Alisson falou que assim, né? Agora vamos ver o que é climograma. Aí alguém pode ter pensado aqui assim, para que eu quero saber climograma, o que é um climograma, o que eu vou fazer com climograma na minha vida? O que você vai fazer com o climograma na sua vida? O climograma ele vai te ajudar a melhorar a sua vida nas suas férias. Porque se você não tiver o conhecimento do que um climograma e como usar um climograma, sabe que como pode acontecer? Olha aqui, pode acontecer aí, ó. Viu aí? Aí você acaba gerando uma expectativa das suas férias e quando chega lá a realidade é outra. Por isso que é importante a gente entender, saber o que é um climograma, né? E dá uma olhadinha aqui, ó, como é que funciona o climograma, ó. A gente já viu isso que as colunas, né, ou barras, aqui no caso estão representadas aqui pelas cores azul e verde, né? Elas representam o quê? As precipitações, né? Aqui no caso está dizendo chuva, porque nós estamos falando de hemisfério sul, onde a gente mora, né? Aí aqui no caso aqui as precipitações elas se apresentam, né? Na forma de quê? De chuva, né? Mas as precipitações ela pode acontecer como neve, como granizo, certo?
Mas aqui a gente está falando de chuva, né? E se as barras, elas representam as chuvas, né, as precipitações, né, onde que quanto mais alta, mais chuva, e quanto mais baixa, mais seco, né, menos chuva, a linha vermelha, ela representa o quê? A temperatura, né? A nossa linhazinha aqui vermelha, que faz aqui uma minhoquinha para baixo, ela faz o quê? Ela representa a nossa temperatura em graus Celsius. Aí vem até uma dicasinha ali, ó, que a gente vai trabalhar mais na frente, né, que não é o caso agora, que fala assim, ó, quando a concavidade, ou seja, a curva dessa linha da temperatura, ela estiver voltada para baixo, a gente está falando daqui, ó, do hemisfério sul. Ó, linha do Equador, né? Parte de baixo e a parte de cima. Então, se a linha ela faz uma curva para baixo, a gente está falando da linha do hemisfério sul. Se ela faz uma volta para cima, ela está falando do hemisfério norte. Mas isso aí é uma dica que cai na prova, inclusive do Enem, que se você aprender, você não vai errar e não vai esquecer nunca mais. Se você aprender, se você decorar, você vai esquecer. Mas se você aprender, você não esquece nunca mais. Beleza? Outra informação importante aqui do climograma. Olha na parte de baixo aqui, ó, onde está escrito verão, outono, inverno, primavera e verão novamente. Está dividido aqui pelas estações do ano, né? Mas um climograma, ele é observado no período de um ano, certo? Que vem de janeiro, fevereiro, março, abril, maio até dezembro. Então isso também é muito importante, que essa linha de baixo aqui, ela representa os meses do ano. Então o climograma, ele sempre será representado ou observado no período de um ano. De um lado nós vamos ter a coluna, né, em milímetros, né, da quantidade de precipitação, aqui no caso da chuva, e do outro lado nós vamos ter aqui uma escala aqui, ó, térmica, onde que vai apresentar aqui a nossa temperatura ali em graus Celsius. Tá tranquilo? Tá beleza? Então vamos ver se a gente aprendeu mesmo. Olha só essa observação aqui, ó. Olha esse climograma. Primeira coisa que eu posso observar aí é que ele realmente está aqui, ó, de janeiro a dezembro, certo? Período de um ano, ok. Um lado eu estou apresentando aqui, ó, uma escala térmica, ok. E do outro lado aqui, ó, estou apresentando aqui o que? Uma escala pluviométrica, né, das precipitações. Aqui no caso aqui estamos falando de chuva. E as barras aqui representando a chuva, né, e a linha vermelha representando a temperatura. Por exemplo, nós podemos observar nesse climograma que o mês que mais chove nesse local é o mês de novembro. Em compensação, o mês mais quente desse período, dessa localidade aí é o mês de julho. Olha lá, é o mês mais quente. Chove menos em julho, mas em compensação é mais quente. Em novembro, chove muito, mas a temperatura é mais fria. Então é para a gente observar. Por exemplo, se eu quero planejar minhas férias para esse local aqui, ó, é claro que eu vou planejar para junho ou julho, porque são os meses que menos chove e são os meses que são mais... Mas se eu quero ficar num chalé, numa cabana, né, com frio, chuvinha lá fora, comendo um fundi, uma pipoca, qual o mês que eu vou escolher aqui? O mês mais frio, mais chuvoso. Cara. Eu vou ali, ó, para novembro. Tá? Essa é a importância da gente entender, aprender e usar um climograma para você não cair no risco, igual o nosso videozinho ali, antes de falar do climograma, né? Você prepara todas as suas férias pensando lá na imagem do folder lá, né? da companhia de turismo lá, né? Mostrando um dia bonito, uma praia ensolarada. Só que quando você chega lá, o que você encontra? Chuva o dia todo. Por quê? Porque você não viu o climograma daquela cidade. E essa é a importância do nosso climograma e para que ele serve. Beleza? Agora que eu tenho certeza que vocês sabem o que é o climograma, você sabe qual é a diferença entre tempo e clima? Eu sei, mas eu quero relembrar mais um pouco aí com o professor Alisson. Fala galera, de novo o professor Alisson. Nós ouvimos aí
o professor Sérgio Ricardo falando sobre o climograma, né? E a importância dele para o nosso dia a dia. E agora nós vamos comentar sobre clima e tempo. Tenho certeza que aqueles que ainda têm dúvida vão sanar essas dúvidas agora, tá? Presta atenção nessa imagem que eu trouxe para vocês. Do lado esquerdo, essa imagem mais verde, você vai conseguir perceber ela em Brasília, por exemplo, tá? Se você estiver em Brasília, você vai conseguir ver a parte mais verde no período de outubro a março, que é um período que é mais chuvoso. A imagem da direita, com um pouco mais acinzentada, tá? Com a paisagem parecendo que o verde morreu, aquelas plantas parecendo que não estão mais vivas, mas não é bem isso que acontece. O que eu quero mostrar para vocês nessas imagens é que o clima ele é uma sucessão habitual e regular, tá? Do tempo atmosférico. Isso significa dizer que ele se repete, tá? Variadas vezes no ano. Presta atenção agora no climograma. O que acontece no climograma? É feita uma análise, tá? Mensal, tá? Diária e aí mensal, tá? De quanto chove em milímetros por mês, por exemplo, em janeiro, fevereiro, março, até o mês de dezembro. Se vocês pegarem um climograma, tá? Do ano de 2020 e começarem a fazer uma análise para o ano de 2021, vocês vão perceber que esses números eles vão ficar muito próximos, tá? Que eles vão quase que se repetir. Então, o clima é isso, tá? Uma repetição habitual do tempo atmosférico, tá? E esse estudo para que determine o clima, nós pegamos aí uns 30 anos, tá? Analisando o tempo atmosférico de uma determinada região, não é religião, de uma determinada região durante um ano. E nós vamos fazendo todas essas análises. Isso vai determinar como é que é o clima dessa região, tá? Então, quando nós olhamos o climograma, por isso o nome climograma e não tempograma, a gente percebe logo de cara que nos meses de junho e julho chove pouco nesse climograma ali, nessa região, tá? Então, todas as vezes que vocês olharem o climograma, vão saber que foi feito análises, tá? Foram feitas análises, anotados ali quanto que choveu e quanto que foi a temperatura média mensal. Isso é que vai determinar o clima de um local. Quando nós falamos de tempo atmosférico, é algo momentâneo. Percebam nessa imagem, tá? Tá um tempo fechado. Parece que vai ter uma tempestade, não é isso? Mas essa tempestade, ela é momentânea, tá? Mesmo que dure algumas horas, uma hora ela vai acabar. E isso pode ser rapidamente, tá? Num piscar de olhos pode acabar. Então, quando nós dizemos que o tempo atmosférico é humor, nós estamos falando de algo que não é característico, tá? É algo que muda com uma velocidade, tá? Muito rápida. Já o clima, que nós falamos que é a personalidade, nós estamos falando de características, tá? De uma análise. Tranquilo? Galera, nós vamos ficando por aqui, tá? Finalizando essa terceira aula de recuperação. E vou reforçar, nós estamos, tanto eu quanto o professor Sérgio Ricardo, o professor Simas, à disposição. Se tiverem dúvidas, mandem para nós no fórum de dúvidas, tá ok? Estamos sempre à disposição para ajudar vocês no que for preciso, tá? Um abraço, bons estudos!